Haja verdade. Tiago ganhou um estatuto tal que pôde dizer o que bem disse. Vamos refletir nesta segunda parte naquilo que Tiago expôs no seu livro sobre a verdade e sobre a corrupção. Foram tão bem articulados no livro de Tiago que é um convite para a nossa reflexão também. Tiago defende a verdade. Tiago abomina a corrupção. Sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma, diz Tiago no capítulo 1, versículo 4. Isto exige verdade e integridade. Sejais perfeitos e completos. Temos que ser pessoas íntegras na nossa conduta e no nosso modo de viver. Completo porque não pode, não deve haver meia verdade ou meia mentira. Ele nos formou pela palavra da verdade, lemos em Tiago 1:18. Isto aponta-nos para o novo nascimento. Quando nascemos em Jesus Cristo e passamos pela experiência da conversão, seguindo os seus ideais, os seus caminhos, isto nos leva a uma verdade absoluta. E no final do livro de Tiago, no capítulo 5, bem no fim, no versículo 20, nós lemos: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um só pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago fala-nos de uma conversão que é funcional, que se pratica na vida e nos relacionamentos humanos. Ainda voltando ao capítulo 1 do livro de Tiago, ele diz: e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Antes, quem assim procede, engana o seu próprio coração, e a religião desse é vã. Todos nos revoltamos com religiosos que não vivem a verdade. Alguém disse essas célebres palavras, 4 frases muito curtas que eu vou passar a citar. Reflita e reze. Fique com João 8,32. Não cite, pratique. Tenha força total deste espírito de Tiago neste seu livro que aqui expandimos. E no versículo 27 de Tiago nós lemos: e guarda da corrupção do mundo. A corrupção conta também, porque é o lado oposto da verdade. E no capítulo 2, versículo 4, Tiago diz: e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Porque é que ele apela para o juiz? No sentido de que podemos usar as nossas palavras como se fossem finais. Porque é que ele diz também no capítulo 2 que os ricos vos arrastam aos tribunais? Fala de relacionamentos e a verdade tem de ser a verdade nos relacionamentos humanos. Em casos de dúvidas, os tribunais agem. E aqui nós podemos também entender que o grande apelo de Tiago é para que sempre falemos e procedamos de acordo com a verdade. A conversão também tem o seu lado de conversão funcional. Por isso, no capítulo 3, Tiago expande ainda mais, dizendo: não convém que isto se faça assim. Não convém que mintais contra a verdade. São palavras muito assertivas e muito importantes para todos nós.
No versículo 3:18, nós lemos ainda estas seguintes palavras: nada façais com parcialidade, ou seja, tudo é sem parcialidade e sem hipocrisia. Alguns, infelizmente, têm desviado da verdade. Tudo isto são verdades que Tiago expõe no seu livro. E assim podemos dizer com toda a certeza que mesmo 2000 anos depois, Tiago ganha o seu lugar na geopolítica, económica, cultural e social. Porquê? Porque ele fala das coisas sempre importantes e tão relevantes para o nosso contexto dos nossos dias. Há dúvidas? Meu colega falou há momentos sobre o fake news. E o fake news realmente tem causado tantas desilusões na vida de todos nós. Porquê? Mais uma vez, porque a verdade conta. A democracia sustenta-se sob o pilar da lei. Muitas vezes citado em língua inglesa, the rule of law. Mas a lei é a lei da verdade. Nada mais. É a lei da verdade. E aqui passo a citar o Conselho Superior de Magistratura, que fala sobre os juízes, e diz o seguinte: o princípio estruturante do Estado de Direito está na independência dos juízes. E convém entender o porquê disto. Pressupõe o exercício exclusivo da função de juiz. E são 3 princípios fundamentais. Primeiro, inamovibilidade. Segundo, vitaliciedade. Terceiro, irresponsabilidade. O estatuto do juiz é de tal ordem e tão importante que ninguém pode mover das suas funções. Ninguém o pode acusar do seu veredito. Ele agiu em consciência, em função da sua própria consciência da verdade. O Estado de Direito garante essas condições simplesmente para que o juiz possa ser juiz, para restituir a verdade, para reduzir a corrupção. Os magistrados judiciais julgam apenas segundo a Constituição e a lei. Tiago, no capítulo 5, versículos 12, diz estas célebres palavras: que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Mais uma vez, é uma conversão funcional que tem de se revelar na nossa conduta, no nosso dia a dia. Antigamente chegava-se aos tribunais e dizia-se: juro perante Deus que hei de dizer toda a verdade e só a verdade. Hoje, talvez é mais comum dizer: juro pela minha honra que hei de dizer toda a verdade e só a verdade. Curiosamente, a mudança não foi feita para os ateus, que não acreditam, obviamente, em Deus, mas para os cristãos, que condenam o ato de jurar em nome de Deus. Porquê? Porque há um versículo em Tiago que diz exatamente isto: não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. É uma interpretação literal que alguns cristãos concluem deste livro de Tiago. O que Tiago preocupa-se é com a verdade. Tudo isso porque a verdade conta e a corrupção destrói. Continuemos a nossa reflexão. Somente a verdade, nada mais que a verdade e nada menos que a verdade. Como estamos nós neste século XXI? Meu colega falou há pouco dos fake news. Mas a verdade é que a expressão do fake news já existia num cartoon de 1894.
simplesmente para podermos dizer com toda a clareza que fake news não é novo, como também não é velho. É persistente, é constante em toda a vida humana. Este artigo do Jornal Público fala muito bem. Desinformação propaga-se mais rápido e atinge mais pessoas do que vírus biológicos. É verdade, é isso mesmo. E um outro colunista do Jornal Público colocou um título extremamente apropriado. É correto ser o primeiro, mas o primeiro é preciso estar correto. Nesta onda desenfreada pelas notícias, as pessoas muitas vezes não têm as condições, às vezes nem o tempo, de verificar a veracidade dos factos. E é por isso que é necessário ser correto, mas primeiramente é preciso estar correto. Pós-verdade é um outro conceito que se fala muito neste início, neste primeiro quarto do século XXI. De que falamos quando falamos da pós-verdade? Aqui chamo também a atenção para um artigo muito bem escrito pelo Francisco Assis, no seu artigo publicado no Jornal Público em 2019, com o título A Pós-Verdade. Ele inicia dizendo: o conceito de pós-verdade impossibilita a comunicação humana. A pós-verdade assenta numa ideia muito simples, e ele a descreve desta forma: dada a natural contingência de todos os acontecimentos, a verdade de facto não tem nenhuma supremacia, nem ontológica, nem epistemológica, sobre as múltiplas verdades alternativas, suscetíveis de serem imaginadas. A mistura das verdades alternativas com as fake news constitui uma ameaça essencial às democracias. E ele mesmo afirma: o diálogo só é possível na presença de referências factuais precisas. Constitui um clamoroso erro, conclui, pensar que só a extrema-direita detém culpas no cartório neste domínio. Na verdade, nós religiosos somos chamados a refletir sobre esta temática também. Vivemos tempos dados à exaltação de fanatismos e de diferentes orientações. Por um lado, pecamos pelo excesso ou pelo moralismo. Por outro lado, e talvez aqui os políticos também são chamados à atenção devido ao populismo. Moralismos e populismos distorcem a verdade dos factos. E isso é uma tragédia nos nossos dias. Por isso, atenção ao lermos o livro de Tiago. Pode-se pensar que Tiago põe o peso final na obra. Está errado? Alguém disse, e foi um bispo inglês, que disse, à semelhança exatamente como Tiago expandiu aqui. Mas primeiro vamos voltar a Tiago quando ele diz: não erreis, meus amados irmãos. Tiago 1,16. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pela sua própria cobiça. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, já é a morte. E aqui vamos ao bispo inglês que diz: a pergunta mais fundamental acerca do cristianismo não é isso funciona, mas isso é verdade? Na ABN da sessão passada, o meu colega Gary Cameron articulou muito bem o pensamento de Tiago com o pensamento de Paulo. Não existe contradição, existe complementaridade, porque nós precisamos da fé e nós precisamos da manifestação da fé nas obras. E é isso que Tiago faz neste seu livro também.
Deixa-me chamar a atenção para um artigo publicado na Revista Militar, por um autor, o sargento ajudante Fernando Dessa Leal. O título do seu artigo é A Guerra Irregular, a conspiração do silêncio no século XXI. Foram 6 artigos, mas no seu 4º artigo ele diz uma coisa importantíssima que nós temos que entender nos nossos dias. Aliás, ele cita um outro autor, Alain Gustave Le Bon, que diz o seguinte: criar fé, seja religiosa, política ou social, numa obra, numa pessoa, numa ideia. Aqui está o papel principal dos grandes líderes das massas. De todas as forças disponíveis para a humanidade, a fé tem sempre sido das mais significativas e com razão, com o poder de mover montanhas. Uma referência clara ao Evangelho de Jesus Cristo. E continua: equipar o sujeito de fé é equivalente a aumentar 10 vezes a sua força. Muitas vezes, acontecimentos importantes na história foram feitos por aqueles ocultos que não têm mais do que fé. As religiões que têm governado o mundo e vastos impérios de um hemisfério ao outro não foram construídos com os letrados filósofos e principalmente com os céticos. A fé conta, e conta em demasia. É correto ter fé, parafraseando o artigo do Público. É correto ter fé, mas primeiro a fé tem de ser verdadeira. A fé não pode ser corrupta. É por isso que Tiago, no capítulo 1, versículo 27, nós lemos que a religião verdadeira é guardar-se também da corrupção do mundo. Nós conhecemos muito bem este slogan. O poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Às vezes citamos coisas, mas não entendemos o seu contexto. Vamos pensar um pouco no contexto destas célebres palavras. É do Lord Acton, que no final do século XIX, no contexto do político dos seus dias, manteve um diálogo aceso com o bispo Creighton. E é nesse contexto que surgiram essa célebre citação. Pensemos nesse contexto aqui. Não posso aceitar seu cânon, disse Lord Acton para o bispo, de que devemos julgar Papa e Rei ao contrário de outros homens. O senhor bispo enforcaria um homem sem posição como Ravaillac. Mas se o que se ouve é verdade, Elizabeth pediu ao carcereiro que matasse Maria e Guilherme III ordenou que seu ministro escocês extirpasse o Maclã. Aqui estão os nomes maiores, talvez até os crimes maiores. O Senhor pouparia esses criminosos por algum motivo misterioso. Eu os penduraria mais alto que Amã, por razões de justiça bastante óbvia, ainda mais, e mais ainda, pelo bem da ciência histórica. Aí vale a pena dizer porque é que o poder absoluto corrompe absolutamente. Talvez nós não temos Lord Actons em número suficiente hoje. Não estamos também nos lugares certos. Muitas vezes estamos isolados, sem estruturas funcionais. A corrupção não se resolve com pregações, com pregadores, com populismos nem com moralismos. A corrupção diminui-se com democracia, com estruturas legais, com estruturas judiciais, com estruturas multidisciplinares que testificam a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade. Acreditamos em Tiago? Tiago articulou muito bem. Tiago fundamentou a verdade numa pessoa, Jesus Cristo.
servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Assim ele se intitula e inicia o seu livro de Tiago. No final desse livro, ele diz aquilo que já dissemos e voltamos a citar. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Isso só é possível quando se articula bem a verdade, comprometido em reduzir a corrupção. Lembrem-se disto: aquele que ajuda um pecador a abandonar o seu caminho errado, salva-lhe a vida e alcança o perdão de muitos pecados. É a Bíblia para todos, do mesmo versículo que acabamos de ler. Mudar de rumo é o caminho. Esta é a minha primeira conclusão. Com base nesta articulação de Tiago, nós chegamos a estas conclusões. Em primeiro lugar, é necessário mudar de rumo. Se necessário for, é necessário arrependimento. Arrependimento do mal que temos feito, das verdades que não temos conseguido articular. E isto passa-se por um arrependimento tanto pessoal como coletivo. Em segundo lugar, integridade. Fé em obras e obras da fé têm de estar unidos para todo o sempre. Em terceiro lugar, a vida exige coerência, com mecanismos de ação verificáveis. E em quarto lugar, a fidelidade nos órgãos de decisão e de execução crítica. Para nós religiosos temos que dizer: chega de pregadores moralistas. Precisamos desta verdade dentro dos templos e nas praças públicas, articulando com rigor, com maturidade, a verdade, reduzindo a mentira, reduzindo a corrupção. Que Deus nos ajude a nós, religiosos, e a todos os cidadãos de Portugal a vivermos à altura dos desafios de Tiago. É possível, sim, se obedecemos à palavra da verdade, sem corrupção e sem hipocrisia. A ABN agradece a Tiago sempre. Sejamos gratos também à exposição bíblica do próprio livro de Tiago.